Outra coisa é que, se não tem jeito dele ser prematuro, por que a gente deve se preocupar se ele for prematuro? Quais são os problemas que esse prematuro tem? Por que é uma preocupação o parto prematuro? Como eu falei anteriormente, esse nascimento prematuro, ele produz mais mortes. O bebê, ele nasce menos preparado para a vida extrauterina. Principalmente, ele acaba, né, o bebê a termo, que nasce já completinho, a partir de 37 semanas, ele já tem uma esterogestação por si só, aí uns 3 meses de mais adaptação, onde o trato gastrointestinal, respiratório, cardiovascular vão terminar de se formar. Imagine um bebezinho que nasceu antes disso ainda. Então, os riscos vão aumentando conforme as semanas de gestação são menores. Naquelas crianças que sobrevivem à prematuridade, vão se aumentando os riscos de condições crônicas. Então, ele sobreviveu àquele primeiro momento da prematuridade, mas vai ter alterações no padrão de crescimento, no desenvolvimento sensorial, motor, cognitivo, psíquico, e também vai ter mais risco na fase adulta para alguns tipos de doença, tipo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, estão associadas aí à prematuridade. Então ele pode superar aquele iniciozinho da vida, mas ter algumas sequelas ou alguns fatores de risco para desenvolver algumas doenças que o bebezinho que nasce no tempo certo não tem. E falando de gravidade com relação às semanas de gestação, isso é interessante, porque você vê que abaixo de 22 semanas, o bebê que nasce abaixo de 22 semanas de gestação, dependendo do estudo que você pegue, você vai ver que ele tem somente de 2 a 15% de chance de sobreviver. E aí você vai subindo de 23 a 25 semanas, de 15 a 55% de chance, já vai aumentando. De 26 a 28 semanas, de 75 a 85%, ó como já aumenta. De 29 a 32 semanas, de 90 a 95%. E aquele limítrofe de 33 a 36 semanas já sobe aí para 95% de chance de sobrevivência. Então, a gente vê que a cada semana dentro da barriguinha é um ganho a mais para esse bebê. E a gente sabendo o que está sendo formado ali naquela semana, aquele bebê que nasceu com aquela quantidade de semanas gestacionais, você já pode imaginar que tipo de problema você vai encontrar logo que ele nascer. Então, por exemplo, a gente sabe que tem uma substância no pulmão que ajuda os alvéolozinhos a ficarem abertos quando ele começa a respirar depois que nasce, que se chama surfactante. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E a produção do surfactante, ela começa ali no final, 25, 26 semanas. Então, se o bebê nasceu antes disso, não tem surfactante, já é um agravante, ele já vai ter um problema respiratório mais grave. Se ele nasce ali pelo menos de 28 semanas para cima, já tem maior produção desse surfactante. Então, é um exemplo de, a depender da evolução dele dentro da barriguinha, o que você vai esperar. E quais seriam essas doenças, então, mais comuns do prematuro? Justamente essa síndrome do desconforto respiratório, antigamente chamada de membrana hialina, broncodisplasia, que é uma alteração também da parte respiratória, alterações cardíacas, tipo existência do canal arterial, fica um buraquinho ali passando do coração de um lugar para outro que não era para ter, retinopatia, que é doença da retina, que pode gerar cegueira, enterocolite necrosante, que é uma doença no trato intestinal do bebê, hemorragia intracraniana, hemorragia cerebral, leucomalácia, que é uma doença também da parte parenquimatosa do cérebro mesmo, da parte cerebral, anemia, icterícia. Então, são doenças que têm maior incidência no prematuro e maior gravidade também nesse prematuro. Então, por isso a gente se preocupa sim quando o bebezinho nasce antes do tempo. E quanto mais antes desse tempo, mais grave, né, e menos chance de sobreviver ele tem.